Então, falando do jogo especificamente, né? Assim, falando do momento, falar do jogo é muito difícil, né? Assim, porque difícil que eu digo, o recorte é muito pequeno. Falar de algo tático, de algo mais elaborado, ainda é começo de trabalho, né? E o Fortaleza, por mais que tenha uma base, ainda vai se adaptando a algumas diferenças dos últimos anos, né? Dos últimos anos, principalmente do último ano. E por que eu estou falando isso? Porque o Fortaleza não tem, talvez, a sua mola propulsora ali, que é o Caio Alexandre, que era o Caio Alexandre, né? Um jogador que era importante na construção de jogo. Era um cara que fazia o jogo do Fortaleza acontecer. Porque o Caio Alexandre, como primeiro volante, ele vinha buscar o jogo na linha da defesa, ele participava, ele aproximava dos laterais, ou pela esquerda com o Bruno Pacheco, ou pela direita com o Tinga, ou enfim, com qualquer um dos laterais. O Caio Alexandre era um cara que dava um suporte, uma sustentação quando a bola ia para a segunda linha, ele chegava mais próximo ali do meia central, fosse o Pochettino, fosse o Caleb, ele aproximava. E o volante ele tem esse papel, né? Porque o futebol é muito compacto hoje. É uma palavra muito da moda, mas o fato de estar compactado, a La Guardiola, é fazer com que você tenha a possibilidade de ter a opção de passe, de ter sustentação no seu jogo, não deixar um jogador isolado com a bola. Você sempre tem alguém perto para poder tocar, trabalhar de um lado para o outro. E o volante, né? E um capitão, assim, um capitão de jogo, né? Assim, é um cara que sempre está próximo, que sempre está participando do jogo de forma decisiva, né? Então, o que acontece? Sem esse jogador, sem esse cara que é o Caio Alexandre, o Fortaleza perde um pouco dessa válvula. Isso significa que o Fortaleza vai ficar sem uma força ofensiva, sem uma construção de jogo? Não, não vai ficar. Ele só tem que se adaptar. Hoje, eu até andei conversando com algumas pessoas do Fortaleza, pessoas que de dentro, pessoas que analisam o Fortaleza. O Fortaleza hoje está tentando fazer com que o Pochettino seja esse cara. O Pochettino ser o primeiro volante do Fortaleza, sustentado ali por um segundo volante mais pegador, mais de arraste, mais de passagem, que é no caso o Zé Wellison, que pode ser o Sacha também. Fortaleza tentou o Cauã contra o Barbalha, né, fazendo essa função. Mas o Pochettino sendo esse cara que vem buscar na primeira linha, construindo o jogo, participando desse jogo ativamente e abastecendo os laterais, os pontas com essa qualidade de passe. É uma tentativa. Por quê? Porque o Pochettino não é tão participativo e tão veloz em termos de movimentação, não falo de velocidade, aquele tiro curto, falo de aquela movimentação pelo campo, como o Caio era, como o Caio tinha. O Pochettino é um jogador mais técnico, que ele segura mais a bola, que ele trabalha mais a bola, ele aguarda, domina, vira e aí dá um sprint ali para fazer alguma jogada mais próxima do gol, mais decisiva. Então, essa saída do Caio faz com que mude um pouco essa personalidade da forma de jogar do Fortaleza. E isso, para mim, é um ponto relevante, é um ponto que é interessante a gente conversar e discutir sobre isso, porque foi uma das marcas do Fortaleza em 2023. Aí um detalhe também importante que a gente fale, né? Quando o Vojvoda chegou, ele encontrou uma solução para um problema que o Fortaleza tinha e de repente usou o Crispim como lateral esquerdo, um cara que era um meia central, colocado como lateral, como ala esquerdo, com o Pikachu do outro lado, e encontrou uma solução com o Fortaleza fazendo uma saída com 3 zagueiros, né? Um jogador mais pelo lado esquerdo, um central, o Tinga às vezes fazendo às vezes não, muitas vezes fazendo esse pêndulo com o Pikachu, né? Passava o Tinga como zagueiro, o Tinga era agudo, né? Toda hora quando a Fortaleza tinha a construção, o Tinga ia lá, participava também do jogo, chegava como um lateral também ao fundo, quando o Pikachu entrava, né? Quando ia por dentro. E aí o Voivoda encontrou uma solução. Eu não duvido que haja um pensamento e que esse pensamento vá acontecer e que ele dê certo. É óbvio que toda mudança ela gera
gera incerteza e ela gera também ela fere um pouco aquela ideia da comodidade. O se redescobrir é mais um desafio que o Vojvoda tem neste quarto ano que ele está à frente do Fortaleza. E eu estou falando tudo isso, falando especificamente do jogo contra o Iguatu, porque talvez hoje a gente vá ver, ou vai ter pelo menos uma noção do que o Vojvoda vai de ter um pouco mais de necessidade de construção contra uma equipe boa, organizada dentro da Arena Castelão. Então o Fortaleza vai ter um bom teste hoje para poder testar, para poder, né, colocar em prática essa forma de jogar, esse novo modelo de jogar. Contra o Horizonte e contra o Barbalha, são jogos importantes para dar movimentação, mas eu acho que é muito mais no sentido físico. É muito mais no sentido de movimentação mesmo, assim, de começo de temporada. Então, eu acho que esse é a grande diferença desses dois primeiros jogos para esse jogo contra o Iguatu é isso. Aqui ainda tem que colocar um ar-condicionadozinho, né? Ter um adversário mais pesado nesse aspecto técnico e tático. O time do Washington Luiz é um time organizado, isso é inegável, para poder ver funcionando essa ideia de jogo do Fortaleza. É o Pochettino vindo buscar um pouco mais o jogo, com um volante, um segundo volante de arraste. Acho que o resto da estrutura ele permanece muito parecido. Se jogar com o Pikachu, se jogar com o Marinho, se jogar com o Machuca ou o Moisés, é um velocista, é um cara forte no 1 para 1, é um cara tático de sustentação por um dos lados, que vai conseguir fazer ali né, o suporte ao ataque ao centroavante, que provavelmente será o Lucero, até porque o Galhardo não vive uma boa fase, e o Lucero, de fato, se a gente for considerar um time titular, é o principal atacante, com uma defesa que também já está muito organizada, e acredito que esse é o grande ponto que precisa ser provado, e vai precisar ser provado ao longo dessa temporada. É verdade, Fortaleza está fechando com alguns volantes, né? Eu falo alguns porque essa é a informação que veio de Curitiba, que o Afonso, inclusive, também já fez matéria no Povo. Não sei se outros também fizeram, acredito que sim, mas Bruno Gomes é um jogador que deve estar fechando com Fortaleza. O Filipinho, da Ponte Preta, dois jogadores jovens de 22 anos, acredito que os dois têm 22 anos, se eu não estiver enganado. E dois caras que vão participar ali dessa. Caso concretize, caso oficialize, eles vão ser caras que vão participar ali desse meio, dessa nova descoberta do Fortaleza para a temporada. Talvez o Bruno seja esse cara que também vai dar um suporte, tanto defensivamente, mas também com a qualidade no passe, de sair para o jogo, de ser um cara que tem um toque refinado, cara. É seleção brasileira, o cara tá no pré-olímpico, né, com a seleção. Então, ele tem essa característica, a gente pode até, em um outro momento, também falar um pouco especificamente sobre ele, principalmente quando as coisas forem acontecendo, né? Então, mas hoje, a preço de hoje, sem o Hércules ainda, acho que o Pochettino é uma tentativa do Vojvoda de encontrar uma solução para esse momento do jogo, o momento do início da criação. E mais do que só o início, a sustentação. Não é aquele volante que pega, dá um bom passe e para, que fica esperando o jogo acontecer. Não, ele vai à frente, ele se aproxima da linha de definição da jogada, ou com finalização de longa distância, ou com uma infiltração, como a gente viu ele fazendo, ele que eu digo o Caio, no jogo contra o Jacobina, já pelo Bahia. Né? É aquele cara que está ali de frente para o jogo, olhando de frente para o jogo e armando as jogadas. Esse é o grande desafio para mim hoje, né? Dos problemas, né? Das situações que o Vojvoda precisa resolver, esse é o mais latente, né? Esse é o mais latente para a partida de hoje contra o Iguatu. O Iguatu vem de 2 vitórias. O Iguatu vem de uma quase classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. É um time que venceu um CSA fora de casa, né? Venceu com mérito, venceu um adversário que é uma tradicional equipe
do futebol nordestino. Quase vence o ABC, tá vencendo até o final do jogo e toma um gol de bola parada, o gol do Paraguês, né? O paraguaio, o Búfalo, né? E leva para os pênaltis, e aí nos pênaltis loteria, mas poderia ter entrado na fase de grupos. Além disso, além de ser só uma chuva de verão, poderia ser só uma chuva de verão, e não é, e eu quero argumentar exatamente por isso, porque é um time que tem uma base, né? É um time que tem feito boas campanhas ao longo dos últimos anos. É um trabalho que vem com continuidade. Eu estou até pesquisando aqui para falar com mais propriedade. O Washington Luiz, né? Ele vem mantendo, já está aqui no Iguatu há um tempo. Ele já está no Iguatu. Ele que é um cara que é fantástico, assim. Eu torço muito para que ele possa ter outras oportunidades. Ele está indo para o segundo ano, na verdade, terceiro ano. Se a gente considerar, porque assim, aqui no Gol, ele está dizendo que 2021 ele já estava no Iguatu, só que aí ele sai, vai para o Caucaia, volta, aí vai para o Cariri e para o Pacatuba. O que acontece? Né? Quando termina a primeira divisão, ele acaba sendo liberado para poder trabalhar ao longo do ano, caso o Iguatu, quando o Iguatu não tinha calendário. Nesse caso, o Iguatu tendo calendário, o Washington Luiz permanece. Então a gente já pode dizer que ele está na terceira, quarta temporada à frente do Iguatu, com jogadores que permanecem no elenco. Então o Fortaleza vai pegar um time hoje que tem uma base, que enfrentou adversários complicados, fora de casa, e que sabe muito bem se armar. É óbvio, o Fortaleza é favorito. Fortaleza é o favorito para o campeonato estadual. Fortaleza é o favorito, talvez, para a Copa do Nordeste. Por que não seria contra o Iguatu? É favorito também contra o Iguatu. Mas não vai pegar um time qualquer e vai precisar jogar. E é isso que eu estou muito curioso. Vou trabalhar nesse jogo hoje, vou comentar essa partida hoje na Arena Castelão, pelo Futebolês. E estou curioso para ver, porque acho que vai ser um bom jogo, um jogo de... Se não vai ser bom no sentido de diversão para o torcedor, eu acho que vai ser taticamente um jogo bem legal de assistir pelas propostas, né, de cada um.